expressiva nas relações diplomáticas com a China. No seu entendimento, esse episódio vai gerar algum tipo de retaliação do governo chinês, ou o senhor entende que há um espaço aí para construir um entendimento, apesar de inicialmente a reação da embaixada ter sido muito, muito ruim às declarações do deputado? Boa tarde. Boa tarde, Zambelli. Boa tarde, Roberto Simão. Boa tarde a todos que estão participando aí desse debate. Olha, eu vejo o seguinte, né? A gente estava muito preocupado, está preocupado ainda. A gente trabalha para que não, né? Porque a gente é do tipo da pessoa que não trabalha quanto pior, melhor, né? Eu venho mantendo contato com os chineses, com o pessoal da embaixada, nesse sentido. Agora vi recentemente uma crítica do parlamento italiano em relação a alguns comentários aí do presidente, né? O que eu vejo com tristeza, né? Porque eu sou um cara aliado de primeira hora do presidente, né? Torço pelas pautas, sou um cara de direita, mas uma direita moderada. Não essa direita olavista que praticamente colocou um vírus muito ruim no nosso país. O vírus que não pode ter debate, não pode ter democracia, tentar desviar o foco sempre em confusão desnecessária, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: nós recebemos matéria agora, a embaixada postou que a cidade da China que estava super contaminada já normalizou, né? Eles estão com estoque de equipamentos de ponta para fazer o exame rápido, colocando à disposição da Europa, do próprio Brasil, né? É o maior parceiro econômico nosso, enfim, etc, etc, etc. Eu pergunto o que eu falo, o que nós vamos ganhar com isso? Agora, o que ficou pior ainda é o ministro das Relações Exteriores que, teoricamente, ele fala que não tem nada a ver, o presidente é presidente, filho é filho, mas o ministro das Relações Exteriores, em vez de vir com uma pauta propositiva, cautelatória no sentido, não, vem apoiar o filho do presidente. Então a gente percebe que essa questão desse clã, né, realmente o presidente não tem poder, não sei se ele é chantageado pelo filho, né, ou se é mimado mesmo e o pai não consegue educar, né? Agora, quem tem que cuidar de filho mimado e irresponsável, quando a pauta for interesse do país, é o pai e a mãe, não é nós parlamentares, nem nós cidadãos de bem que queremos sair rápido dessa pauta e dessa crise. Você recebeu algum tipo de contato nos últimos dias de interlocutores na embaixada ou mesmo no setor empresarial? Eu venho falando na embaixada. Na verdade, a embaixada, gente, vamos lembrar aqui, logo no começo do mandato, quando os olavistas estavam mais fortes ainda no governo, que brigava com os militares e tal, a China vem sendo atacada há muito tempo. Entrou os bombeiros, como eu, como outros, que torcem tanto para o presidente Jair Bolsonaro, que acreditam que ele é uma pessoa bem intencionada, mas toda vez ele cai para o lado do cachorro, toda vez ele cai errado, né? Toma as decisões erradas, briga desnecessária, briga com o vice-presidente, briga com não sei o quê, briga com não sei o quê, briga com o Ramos, briga com o general Santos Cruz, né? E sempre o centro de polêmica são as mesmas pessoas inseridas, né? Isso gera uma instabilidade e uma insegurança, né? Eu mesmo recebi vários atos de ministros próximos ao presidente que não concordam com a postura do Eduardo e do presidente da República, só que eles têm medo, porque existe um clã, né, formado por olavistas, que na verdade tiram e colocam o ministro, e de certa forma, não sei se é por causa dos robôs que eles têm, eu estou até sofrendo aqui, bombardeio, mas quiser dizer o seguinte: entre o aplauso e a curtida do Facebook, eu fico com o aplauso da minha consciência, eu não sou robô, sou um ser humano, sou um cara consciente e quero fazer pauta positiva que possamos sair rápido dessa crise econômica, que o vírus nos atinge. Agora, o pior vírus, ainda eu falo, é a insanidade e a propagação do ódio dessa extrema-direita irresponsável. Correto. Eu vou passar um pouquinho para o Roberto, para que ele possa, por favor, trazer uma visão de como ele está enxergando as medidas adotadas pelo governo brasileiro até agora perante a crise e como é que os outros países do continente estão reagindo, ou seja, como é que você poderia estabelecer um paralelo entre as ações do governo do Brasil, na América Latina e também nos Estados Unidos, se for possível. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Zambelli, prazer estar aí com o Jota, com o deputado Pinato. Sou entusiasta do Jota de primeira hora e acho importante, uma discussão extremamente importante para se ter nesse momento. Eu trabalho no Council of the Americas, que é talvez a principal plataforma aqui de encontro do setor privado com governos da América Latina. Aqui em Nova York, a gente tem um escritório em Washington, em Miami. E quer dizer, nós brasileiros, nós somos uma democracia, uma economia continental, a gente tem um certo provincianismo, eu diria, mas as pessoas aqui, grandes fundos de investimento, grandes multinacionais, grandes escritórios de advocacia, eles tendem a ver o Brasil numa perspectiva comparada em relação a outros países, principalmente os países da nossa região,
Mas o grande investidor olha para o Brasil, compara com o México, compara com Turquia, com Indonésia. E, nesse sentido, da perspectiva comparada, a reação à crise me parece extremamente preocupante. Só para, se a gente puder pensar uma linha do tempo imaginária, vamos pegar o dia 15, o domingo, fatídico do domingo, quando o presidente convocou, sem dizer que estava convocando as pessoas à manifestação, tweetou várias coisas em apoio às manifestações. Quer dizer, você já tinha, por exemplo, na Argentina, um presidente que já tinha anunciado que todas as escolas fechariam, que já tinha fechado boa parte das fronteiras, cancelado os voos não só da China, da Itália, mas também voos dos Estados Unidos, que o Brasil até agora não fez isso, o que é surpreendente. Se você olhar pelo Chile também, o país já tinha cancelado todos os voos, imposto quarentenas mandatórias para qualquer pessoa que chegasse de países com alto grau de risco. No caso do Peru está sendo um dos grandes líderes na reação. Peru impôs um estado de calamidade no sábado, um dia antes do presidente ter participado dos protestos. Primeiro estado de calamidade no Peru desde o auge da guerra civil contra o Sendero Luminoso. Para você ter uma noção, uma guerra civil que matou 60 mil pessoas no Peru. A região inteira está totalmente mobilizada em relação a isso. E eu acho que os dois pontos fora da curva nesse momento são o Brasil, o governo Bolsonaro, e essa tensão entre o ministro da Saúde e os quadros mais técnicos e boa parte do governo, que, como o deputado se referia, é uma parte mais ideológica, que está num estado de negação, vamos dizer assim. E tem o México também, que acho que é um caso emblemático com o Andrés Manuel López Obrador, que a gente acabou do lado deles, que é um presidente também que fala que as pessoas têm que se abraçar, se recusou a fechar as escolas, está falando que contaminação pode ser no final positiva, um pouco a lógica que a gente viu no início no Reino Unido. O que me preocupa, eu acho que talvez o melhor jeito de se colocar um framework, um modelo para se entender essa crise, ela tem 3 dimensões, claramente. Uma, saúde pública, quer dizer, como os estados da região mobilizam recursos para minimizar o dano à saúde da maneira mais eficiente possível. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão econômica, né? Vai vir uma recessão brutal no nível global, isso já os grandes bancos aqui, os forecastings novos já mostram que vai ser um tombo grande, provavelmente para nós o Brasil vai ser ainda maior. E eu acho que existe um terceiro nível que a gente cada vez mais vai discutir, que é o nível da política. O que vai acontecer com os governos diante dessa calamidade. Para o Brasil, se você olhar, voltando ao caso da Argentina, claramente a Argentina vive um contexto de extrema polarização, mas você vê partidários do presidente Macri totalmente alinhados com a resposta do Alberto Fernandes, e o apoio ao Alberto Fernandes crescendo nesse contexto. O mesmo está acontecendo no Peru. Eu acho que do Brasil a gente já viu que grandes pessoas, acho que o deputado também é uma voz de uma direita que não se alinha nesse sentido ao presidente Bolsonaro. Vimos todos os panelaços recentemente e a pergunta é onde isso vai parar. Mas antes de terminar, vou fazer um pequeno comentário. Acho que também tem um custo de reputação aí do Brasil em relação ao mundo, né? A gente viu, me lembro quando saiu o resultado do PIB, a gente teve aquele dia que o presidente trouxe um humorista. Isso pegou muito mal aqui em Nova York, as pessoas achando que o presidente não leva a economia a sério. Acho que o coronavírus leva talvez havia uma ideia de que o presidente é uma pessoa, digamos, com uma característica pessoal populista, que seja, mas que estava rodeado por um grupo de tecnocratas. Esse discurso, essa imagem veio se fragilizando fora do Brasil, junto ao mercado aqui, grandes empresas, etc. E eu acho que nós podemos estar entrando num momento que ela vai se desfazer completamente em meio à crise do coronavírus, e a depender do que acontece aí nos próximos dias, acho que vai ser um momento absolutamente decisivo para o Brasil. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz das medidas que foram adotadas até agora pelo governo? Eu sei que o senhor já propôs aí, com seus colegas, a criação aí de um fundo emergencial, tem discutido isso com outros parlamentares, porque o senhor acha insuficiente algumas medidas que são adotadas pela equipe econômica, mas eu queria que o senhor tratasse um pouco da tua visão sobre o que pode ser feito ainda e analisasse o que já foi feito. Eu gostaria primeiro de parabenizar as falas do Roberto, serena, com responsabilidade. Eu
que esse jeitão caipira meu, eu aprendi uma coisa: quem fala a verdade, Deus não castiga, né? O que eu vejo hoje é o seguinte: vamos apontar alguns erros. Primeiro, o presidente Bolsonaro, sendo alertado por todos, né, inclusive por nós, não acreditava no coronavírus, né? Eu não sei se alguns falsos profetas que ele escuta lá, e olha que eu sou evangélico, né? E tem muita, grande maioria está apoiando e quer que o Brasil dê certo. Essa é a verdade. Só que ele tem que entender que quando se ganha uma eleição e tem uma calamidade pública, não tem pauta de direita, esquerda ou centro. Ele é presidente de 200 milhões de brasileiros. É responsabilidade, é espírito de estadista. Falhou tanto de patriotismo e nessa hora não pode falhar, né? Não acreditava no corona. Aí quando veio o corona, né, precisava achar um culpado, né? Entra na questão da China. Nós sabemos que essa briga dos Estados Unidos e da China é antiga, né? Da mesma forma que existe lá alguns chineses que falam que tem muita gente contaminada nos Estados Unidos, né? E se eu fosse na teoria de conspiração, de irresponsável, como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, eu não posso afirmar isso, mas eu poderia falar assim: não, o vírus adquiriu onde? Nos Estados Unidos. Então a informação é verdadeira, lá está mais contaminado do que a China. A China avisou e eles não, né? Mas isso pouco importa. O que importa é que o vírus está aí e nós temos que ajudar. Eu aplaudo o presidente Bolsonaro quando aproxima dos Estados Unidos. Aplaudo o presidente Bolsonaro quando aproxima de Israel. Agora, o que não pode ser aplaudido é como ele aproxima dos Estados Unidos e quer chutar a China, que é o maior parceiro comercial nosso. Aproxima de Israel e quer chutar os árabes, que é um grande parceiro comercial nosso. Quer dizer, o brasileiro não é isso. O brasileiro é uma terra de todas as nações, não quer guerra. Dá até a impressão que o Ciro quer criar uma guerra. Voltaram dos Estados Unidos lá, liberando compra de carne suína, acho que soja, não sei o que, voltaram com boné, o Trump tira uma foto, faz uma fotinha com arma e está tudo certo. Nessa hora tem que ter responsabilidade, é como se fosse um comércio. O que sustenta a balança comercial? O que faz gerar emprego, arrecadar imposto? Né? Nessa linha. Né? E o que eu vejo é o seguinte: falta um espírito de estadista patriótico, mas falta o quê? Consciência e equilíbrio nas decisões, né? Planejamento, estratégia, né? Fico muito preocupado porque eu vejo vários militares 4 estrelas lá, o qual são pessoas que eu gosto, né? Que inclusive são atacados também por esse mesmo núcleo bolsonarista extremo, né? E se calam, né? Por hierarquia, né? Mas eu queria dizer que eu sou deputado federal, né? E apoio, tenho um carinho especial pelo presidente Bolsonaro, mas eu venho tolerando isso há um ano, né? Fico muito à vontade de falar isso, que eu já falei isso olhando no olho dele. Tenho um carinho especial pelo senador Flávio Bolsonaro, que na minha opinião é um dos mais equilibrados deles, mas no sentido seguinte: o cara que não dá conta de segurar os membros da sua família, ou membros que são ligados ao seu governo, seja o Olavo e tal, para ficar criando confusão, a conclusão que eu chego é que ele está gostando dessa confusão, né? E alguém precisa brecar essa loucura, né? Infelizmente, mas alguns criaram coragem, com o coração partido, porque torcemos para o governo dar certo, né? Sou um crítico radical da esquerda, falando tanto dessa ideologia de esquerda, que era contra a família, que era contra aquilo. Agora é o seguinte: agora mimam a família, né? Atingindo interesses do nosso país, né? Supremacia, né? Não tem proposta nenhuma, né? Você vê que a nossa economia estava acabada, o dólar já estava alto antes de chegar no coronavírus. O Guedes só pauta de voo de galinha, não tinha um planejamento econômico. A reforma, por exemplo, da Previdência, o ministro da Economia falou que se a gente fizesse, ia melhorar a economia, isso, aquilo. A tributária não deram um palpite. A administrativa nem falavam, né? Então ficam criando aquela lá, fora a Maia, fora da Via Columbi, gritar o AI-5, né? A gente percebe que, eu não sei se é um plano deles querer jogar tudo nas costas da China, para achar que os americanos vão mandar as tropas aqui, porque a gente percebe que o Eduardo é muito fã dos filmes hollywoodianos, né? Até pela postura dele. Eu, por exemplo, eu gosto do Trump. Posso não concordar com isso, com aquilo, e o país? O país tem que ver o que é melhor para ele, manter boas relações com todos e ver o que é interesse do país. E no sentido disso, a gente fica preocupado porque chegou no momento agora que a gente está vendo uma incapacidade, né, de reação do governo, e cabe agora o presidente do Supremo Toffoli, o presidente da Via Columbi, o Maia, nós, independente se gosta ou não gosta um do outro, o vírus não escolhe ideologia, o vírus escolhe pessoas, né? De esquerda, de direita, de centro, católico, evangélico, espírita. É preciso ter um espírito público de estadista e patriótico, não um espírito irresponsável, hollywoodiano, que beira da insanidade. Roberto, eu queria, aproveitando um pouco o seu raciocínio na primeira resposta, te fazer uma pergunta sobre a conduta dos governantes na América Latina, sobretudo,
Se você entende que está havendo muito cálculo político nessas condutas, ou seja, a diferenciação de condutas, você citou México e Brasil, né, especialmente, com relação ao estímulo econômico e à defesa das vidas, né? A impressão que se tem é que o cálculo político mais rasteiro é o seguinte: quanto menos radical eu for nas medidas sanitárias, eu garanto um menor impacto econômico da crise. Portanto, como eu, governante, serei julgado não pelo número de mortes, o número de mortes pode ser atribuído ao vírus, enfim, a outras questões sanitárias, do que atribuído de alguma maneira, é uma conta que vai cair menos no presidente. Agora, uma grande crise, uma grande recessão, todo mundo sabe que tem nome e sobrenome, geralmente é o presidente da República. Eu queria, o primeiro-ministro, dependendo do país. Eu queria saber se você acha que está vendo muito esse cálculo político nessa conduta de medidas agora preventivas e agora reativas à crise. É uma ótima pergunta, mas eu colocaria aqui no extremo essas duas faces se encontram, né? Porque uma calamidade em termos de saúde pública teria um impacto econômico ainda maior. Quer dizer, me parece que a intervenção, o que a gente está vendo, o argumento de países como Peru, Panamá também teve ações de impor quarentena desde o início. Agora, no caso da Argentina, vão fazer um estado das coisas como na Itália, quer dizer, você fica em casa, só sai uma pessoa sozinha para ir no supermercado, voltar, e se você está na rua, a polícia te para e quer saber o que está acontecendo. Esse tipo de ação é altamente preventiva, porque você tenta, né, a curva, aquele famoso gráfico da curva de contaminação, se você conseguir diminuir ele e espalhar ele ao máximo, você diminui também o impacto econômico. O que me parece é que, quer dizer, a semelhança do nosso presidente Jair Bolsonaro e do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, foram dois presidentes eleitos em 2018, quando a região estava nesse auge de um sentimento anti-establishment. A trajetória do Brasil e do México, acho que nós somos as duas grandes democracias da América Latina, somos muito diferentes, mas nesse sentido teve uma semelhança interessante, porque no México foi a primeira vez que se elegeu um presidente fora dos dois grandes partidos, do PRI e do PAN. O AMLO entrou com um discurso de contra o establishment político, embora seja uma figura muito mais associada à esquerda, ele tinha componentes muito claros e similares ao do Bolsonaro, um discurso muito anticorrupção, etc. E o presidente Bolsonaro, a gente conhece a história bem, aqui no Brasil também com um discurso contra tudo que está aí, contra o legado do Partido dos Trabalhadores, o governo Temer também, enfim, propondo um novo plano de Brasil. Me parece que a grande suspicácia, eu acho que o presidente estava sendo sincero quando ele falou que se tratava de uma fantasia, e nessas falas que ele fez ao longo do tempo, nos últimos 10 dias, minimizando o impacto, o risco sanitário, etc., da crise, tanto ele como o Andrés Manuel López Obrador me parece que estão sendo sinceros. O AMLO aparece agora, ele está uma coletiva todo dia de manhã, e ele faz questão agora de abraçar as pessoas e falando que as pessoas têm que se abraçar, etc. O problema, e acho que a grande discussão política é quando ficar claro que isso vai ser uma tragédia, que vai custar vida e vai agravar uma recessão que está por vir, e isso, quer dizer, quem vai arcar com esse custo político, né? Será que nesse ambiente que a gente tem de mídias sociais e de guerra de versões, de ultrapolarização, será que no final das contas isso vai ser associado diretamente ao presidente? Quer dizer, ou será que o presidente, com sua tropa online, etc., vai conseguir mudar a narrativa, pelo menos para manter alguns setores da base de opinião pública que ele tem? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Acho que como a gente está diante de um caso tão dramático como o coronavírus, vai ser difícil não ligar o que está por vir com as decisões que estão sendo tomadas hoje. E aí a coisa se complica muito para o governo, e me parece que, quer dizer, você vê, de novo, vozes que estavam sempre do lado do presidente se distanciando dele, e você vê realmente protestos pela primeira vez em maior escala em redutos, tanto Rio de Janeiro, São Paulo e em outros lugares, onde o presidente teve uma votação expressiva, para dizer o mínimo, né? Então,
me parece que é um momento de extrema preocupação para o Bolsonaro. Eu acho que o AMLO é um pouco diferente, porque ele já tem níveis de aprovação bem mais altos que o Bolsonaro, desde o começo. Então, nesse sentido, o México é uma situação distinta. Mas eu estou curioso para ver os próximos dados de aprovação da opinião pública. Acredito que vai ter uma diminuição. A grande questão é qual vai ser a escala dessa diminuição, né? E se é uma trajetória de queda ou uma queda e uma estabilização depois. Deputado, a sua avaliação sobre as medidas que o governo está tomando com relação às restrições de circulação, as econômicas também, se o senhor acha que elas deviam ser tomadas antes, e como é que o senhor tem recebido no dia a dia, no contato com os eleitores, a reação popular, ou seja, os panelaços de quarta-feira? O senhor sente que existe alguma deterioração da imagem do presidente, ou o senhor acha que ainda isso não aconteceu? Olha, eu, até para tomar essa postura, eu gosto demais do presidente da República, então, em relação pessoal com o ministro Ramos e tantos outros ministros, Bandetta e tal, né? Para mim tomar essa postura de enfrentar, né, é porque a minha base, que é uma base de direita moderada, de consciência, que é eleitor do Bolsonaro, né, começou, de certa forma, a me cobrar isso, né? A me cobrar isso, eu venho tentando alertar, isso, naquilo, né? Mas eles acreditam nos robôs. Né? E o robô não tem título de eleitor. E o que nós temos que saber é que, na verdade, o que precisa saber agora é que, muitas vezes, a gente não tem que fazer só medida popular, mas sim medidas responsáveis. Né? No caso, por exemplo, do coronavírus, a gente sabe que tem algumas igrejas evangélicas que falam que só vai fechar através de liminar, que eu não vou parar de dizer, eu sou evangélico, gente, vamos ter consciência. Não é isso ou não? Parar com isso. Né? Agora, o que a gente vê é uma falta do quê? De planejamento, é o que eu volto a falar, de diálogo, não tem, por exemplo, você vê, foi lá, o filho falou, aí o filho faz uma nota, ataca de novo. Agora eu vejo um vídeo de um vice-líder do governo atacando a China, querendo propagar uma guerra santa, entendeu? A China, nos fiéis, quer dizer, é uma coisa assim, fora da realidade. Na verdade, né, essa tropa virtual, né, entrou com muito ódio, e o Brasil, nós temos que combater dois vírus, o coronavírus e o vírus do Olavo de Carvalho. Volto a falar, chamo Fausto Pinado, deputado federal. Esse ser contaminou o país de ódio, fazendo militância revoltosa, jovens que teriam um futuro intolerantes, né? Querendo chegar a buscar o AI-5, quer dizer, é um absurdo, né? Nesse sentido, né? E a gente percebe o presidente sem coragem, sem impulso para minimizar essa crise e para liderar, inclusive, as suas bases aliadas. Né? De poder, calma aí, não é bem por aí e tal. Pelo contrário, bate com uma mão, sopra com a outra, né? Tentando sempre desviar o foco. Né? Isso aí, de certa forma, está causando o quê nas bases bolsonaristas, na minha opinião? Principalmente o formador de opinião, empresário, que estavam muito acreditando no Paulo Guedes e no Bolsonaro. Uma desconfiança, porque quando vê o líder desorientado, fala uma coisa, volta atrás, daqui meia hora volta de novo, combina uma coisa, faz outra. Quer dizer, a população sente que o líder não tem liderança para liderar o país num momento difícil. Esse é o sentimento que eu estou tendo, com muita tristeza, porque o Bolsonaro é um homem de coração bom, é um homem que fala a verdade, honesto, infelizmente, poderia ter ouvido melhor os militares, melhor alguns ministros civis, né? Formar uma base dentro do parlamento, não generalizando, né? Igual o filho próprio fala, fechar o Congresso nesse sentido. Isso vai criando uma crise institucional. Brigar com o Supremo Tribunal Federal, sabe? No momento que muitas decisões podem ser pró-governo, contra-governo, quer dizer, não tem estratégia. Se você estiver me ouvindo agora, eu queria dar um conselho para o presidente. Toda vez que você for falar uma coisa, pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? O que o meu povo vai ganhar com isso? O que nós vamos ter de vantagem para a população nesse sentido? Por quê? Cocô não volta. Você deu um tiro, a bala não volta. Entendeu? E isso não está colando mais. Essa estratégia de querer mudar o foco não está colando mais. Nós precisamos de ações emergenciais e cautelosas, né? Copiando alguns países. Você demorou demais para fechar essas fronteiras. Poderia ter usado as Forças Armadas quando ficou sabendo da Itália para parar esses voos, né? Copiar a China, ou seja, quem está tossindo, vem aqui, vamos fazer o exame, né? Nisso. Não estamos preparados. E o pior, criando uma briga com a China, né? Que a China pode mandar esse equipamento para nós para ajudar agora. Se aonde surgiu essa gripe, deixou de surgir, isso aí depois nós vamos discutir depois. Agora, essa guerra é de todos nós, seres humanos e mundiais. Não podemos fazer disso de uma guerra santa e nem de uma guerra ideológica.
O senhor sente que no Congresso, com seus colegas, com, enfim, com a mesa da Câmara, os líderes, os presidentes de comissões, existe também essa sensação de que, enfim, esse momento de guerra permanente que o presidente estimula, ali, esse confronto permanente, ele vai contaminar a pauta da Câmara, a senhora avalia, nesse período? Ou existe ali Não, uma sensação de produzir agora, de unidade para superar a crise? Não, o que eu percebo dos meus colegas, situação, oposição de direita, sempre, até a gente do PSL, até a gente de extrema-direita, para podermos generalizar, é que está tendo um espírito de união. Né? Como assim? Como o governo não consegue liderar e o filho não consegue parar de criar confusão, ele e alguns pessoal em volta dele, o que acontece? Gente, não adianta. Esse povo aí é louco, ou nós se junta aqui e vamos tentar ajudar o país, mas se não entrar, bater bumbo para louco, vai dar loucura. Deixa falar, deixa xingar, vamos fazer nossa parte aqui como brasileiro, entendeu? Está invertendo os papéis, né? Na verdade, quando eles falam que é se colocar o sistema parlamentarista, não é isso. É que os próprios líderes, até que pensam diferente, que são de ideologias diferentes, chegou à loucura, chegou num ponto que nós estamos tendo que juntar todo mundo dar um passo para trás, vamos deixar a ideologia de lado, porque é o seguinte, se nós deixar desse jeito, daqui a pouco o homem faz guerra, daqui a pouco o filho coloca fogo na Amazônia e nós estamos enrolados, entendeu? Estou falando, está dando uma certa de prudência. Aí, a desqualificação para governar de parte do governo, né, e do próprio presidente em tomar decisões corretas, eu vi conselhos sérios, eu vi 2, 3 nesse sentido, o que acontece? Faz ele, quando se sente muito inseguro, porque percebe que não dá eco, criar algum tipo de confusão com os seus aliados para tentar desviar o foco e se fazer de vítima. Correto. Roberto, tem uma pergunta aqui do Milton. Ele pergunta a você o seguinte: qual é o papel das organizações multilaterais, como o OEA, o BID, por exemplo, nessa crise? Porque, na visão dele, até agora, somente a OMS e a OPAS estão tendo algum protagonismo. Eu imagino que ele mencione o BID, inclusive, porque como uma ferramenta de financiamento e enfim, de crédito, geração de crédito no momento de baixíssima liquidez que a gente vai ter pós-crise. É a discussão que a gente vai ver crescer agora. Tivemos um começo quando a Venezuela, ver como a situação mudou. A Venezuela pediu um empréstimo de 6 bilhões de dólares para a FMI, Venezuela chavista. A reação do FMI foi dizer que a Venezuela o FMI não reconhece o governo Maduro, mas o governo Guaidó como representante real, o representante legítimo, como a posição do governo brasileiro, aliás. Então, caberia ao governo Guaidó fazer essa solicitação. Sem dúvida nenhuma, e eu tenho falado com alguns economistas, tanto do BID quanto do Banco Mundial e FMI, esses organismos multilaterais vão ter um jogo a ser jogado do sentido de financiamento direto para gastos com saúde, porque se você olha na América Latina, a situação fiscal de todos os países, acho que no caso do Brasil é especialmente dramático, mas não só. Argentina também, México, outros países têm pouco espaço para uma política anticíclica ou uma política de investimento massivo em saúde pública como a altura do que a crise demanda, né? E sobre a Venezuela, especificamente, acho que isso não está sendo discutido a fundo no Brasil. Nós fechamos a fronteira com a Venezuela uma semana depois da Colômbia. Pra se ter noção de quão tardia está sendo a resposta do Brasil. Se agora a Venezuela tem um número restrito de casos, algo como 20, 30, de casos detectados, né? Se isso se espalha na Venezuela, um país que entrou em colapso o sistema de saúde há alguns anos já, a gente vive uma situação de saúde na Venezuela com a volta de várias doenças que haviam sido já controladas por meio de campanhas de vacinação, esse tipo de coisa. Mas se o coronavírus se espalha pela Venezuela, e a Venezuela sendo a maior crise de refugiados no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, vai se tornar esse ano mais do que a crise síria em termos de números absolutos de refugiados que saem do país. Muitos deles, não a maioria, mas uma parte deles vindo para Roraima, para o território brasileiro. Quer dizer, as implicações para a região vão ser enormes, enormes. E a outra pergunta é, se de fato esses organismos multilaterais começarem a dar dinheiro, por exemplo, que tipo de relação poderia ter com o Brasil, mas para países como o Haiti,
Venezuela, Bolívia, que tem governos muito frágeis, você dá um cheque de bilhões de dólares para eles, quer dizer, países que têm uma situação de corrupção endêmica, também é muito complicado. Quer dizer, a gente vai ver esse debate, e é um debate que, sem dúvida, vai envolver a diplomacia brasileira, de como você lida, como vai ser a reação internacional no sentido de auxílio. E aí fica claro que as decisões tomadas no começo, no sentido de prevenção, de tentar diminuir a contaminação, vão se provar absolutamente essenciais, né? Queria saber se você entende que a conduta do presidente, da sua equipe até agora, de procurar evitar uma sinergia com os organismos multilaterais e buscar ali sempre relações bilaterais com os países, enfim, depois desse momento de pandemia, enfim, quando a crise sanitária estiver em níveis mais passíveis de enfrentamento, se você entende que pode haver o Brasil pode ficar um pouco isolado quando esses organismos forem agir de alguma maneira para tratar de uma recuperação global, porque o presidente, ou que esses organismos, por exemplo, exijam contrapartidas do país no aspecto climático, que até agora tem sido rejeitado pelo presidente, se você acha que vai haver um momento aí que o governo vai precisar fazer concessões, o governo brasileiro vai precisar fazer concessões a esses organismos para receber algum tipo de olhar diferenciado, ou mesmo um socorro ali para suas contas, dada essa crise fiscal que você já bem mencionou. Eu acho que dá uma contrapartida direta, mas a verdade é que aqui em Nova York, sede da ONU, o Brasil nunca esteve tão isolado na ONU quanto esteve agora, em razão de algumas coisas que o deputado citou, por exemplo, crise na Amazônia, mas também de toda a agenda brasileira de direitos de reprodução, etc., que aqui na ONU custou capital político ao Brasil, e outras decisões que, ao meu ver, foram completamente equivocadas, por exemplo, o Brasil ser o único país, junto com os Estados Unidos, de votar em defesa do bloqueio a Cuba. Quer dizer, nem sequer a Polônia, também governada por um governo claramente de direita, nenhum país europeu votou ao lado do Brasil, e isso mina a nossa capacidade de colocar a agenda e de influenciar a agenda. Nesse sentido, sem dúvida, eu vejo um custo para o Brasil, mas a gente, quer dizer, e colocando aí a questão da China, voltando um pouco ao que o deputado estava tratando, acho importante entender uma coisa. Aqui o governo Trump, eles dão porrada na China, para usar um termo mais chulo, eles dão porrada na China porque eles são os Estados Unidos. O custo político para os Estados Unidos de fazer isso é muito baixo. Quer dizer, a dependência chinesa em relação aos americanos é uma dependência mútua, mas o poder de fogo dos Estados Unidos é outro que do Brasil. A gente, quer dizer, desde 2006, a China é nosso principal parceiro comercial, e se você olhar, está bem à frente dos Estados Unidos, e a gente tem uma vulnerabilidade em relação à China que não faz nenhum sentido prático você comprar essa briga, nem que seja para uma discussão interna de como você cria uma nova narrativa para explicar o vírus, né? Portanto, eu vejo, quer dizer, a gente sempre olhou para essa política externa esdrúxula do governo como algo com uma distração, algo que não teria um custo real para a gente. E agora, nesse momento, que é o momento que o mundo se defronta com uma crise que é, em sua essência, transnacional, a gente não tem muito capital político para responder a isso, né? Correto. Deputado, como presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, como é que o senhor tem recebido aí a reação desse segmento do agronegócio à crise? Quais são os pontos que mais preocupam os agricultores, esse setor, diante desse momento que nós estamos vivendo? Olha, nós temos um impasse aí do Fundo Rural, teve uma decisão do Supremo nesse sentido, né? A falta de crédito no mercado, não é isso ou não? Agora, com a questão da questão de abastecimento, que é uma questão importante, né? Também, nesse sentido. Agora, se o Roberto me permite uma colocação, eu sou presidente da Frente Parlamentar Brasil BRICS e estou fazendo uma sugestão faz tempo, né? Mas o governo vem me levando a sério, falei agora com alguns líderes e tal. Nós temos outro mecanismo, nós fizemos um grande aporte financeiro nos BRICS, né? Nós não fizemos autorização ainda para instalar o banco aqui, né? Hoje eu recebi a notícia que a China mesmo fez um aporte financeiro lá bilionário para poder combater o coronavírus. É uma alternativa também, né? Mas por questão ideológica, eles não priorizam algumas pautas que possam ajudar o país nesse momento de crise,
né? Fico muito preocupado com isso, inclusive no agronegócio, em tantas outras pautas, criar alternativas, né? Agora, se a alternativa não é norte-americana, eu queria deixar bem claro aqui, eu parabenizo o presidente que aproximou dos Estados Unidos, tá? Não tenho nada contra o Trump, pelo contrário, é importante, é uma superpotência, né? Agora, quando a gente senta, né, sem ideologia e fazemos as contas, né, os Estados Unidos concordam com nós no etanol, na carne, nos grãos, eles são concorrentes nossos nessas raias, entendeu? A gente percebe que os investimentos chineses da CCC, né, diretamente com governadores, no setor, por exemplo, quando nós estivemos na China lá com o Bolsonaro, né, foi feito um pedido pessoal para participar de um leilão lá da Petrobras, né, que apareceu só os chineses para comprar, né, nesse sentido. Então, a gente vê então que não tem uma consonância, quer dizer, não tem uma razoabilidade. Isso o Roberto tem razão, entendeu? Agora, também não justifica, só porque a China é a maior parceira comercial, que não vamos ficar submissa à China. Não é isso, né? Mas, por outro lado, também não justifica a gente fazer uma briga, né, ideológica, né, do Brasil, quer dizer, não importa se a Inglaterra é monarquia, se a China é comunista, se outra é democracia, outro, cada um toma água que mata a tua sede. Isso é problema do povo lá. O problema do Brasil é cuidar do seu país, né? Ver recentemente lá na Argentina, eu também torcia para o Macri, né, até pela minha ideologia. Mas quando perdeu no voto, liga e parabeniza. Né? A questão pessoal nossa, interesse público, deve prevalecer por qualquer interesse particular ou pessoal. Não é isso ou não? Parabeniza, é uma parceira nossa, né? É importante essa relação. Então, está faltando um pouco essa consciência de estadista. Bom, Roberto, eu queria saber, aproveitando que falamos dos Estados Unidos, um pouco a tua visão sobre o impacto da crise do coronavírus, especificamente sobre a eleição americana. Nós pegamos a última semana ainda com a reta final das primárias, ainda oficialmente não temos a candidatura, mas tudo indica que a indicação será pelo Joe Biden. Como é que você entende que vai impactar essa crise no processo eleitoral? Trump tinha um favoritismo pré-crise. Na tua visão, esse favoritismo permanece? Os democratas têm mais chance? Tem muito chão para novembro, né? Quando são as eleições, quer dizer, a gente precisa ter muita calma. Acho que qualquer call agora de quem pode vencer as eleições seria muito prematuro. Tem algumas questões importantes a serem analisadas. A primeira é qual vai ser o efeito direto da crise. Acho que eu vejo dois cenários. Um é unir o país, aquela coisa de momento de guerra, quando você tem um comandante-chefe e se porta como tal. Você olhar os últimos dados sobre a aprovação do Trump, já em meio à crise do coronavírus, ela não foi muito abalada. Apesar de todas as críticas aqui, diante dos erros, tiveram erros grosseiros na distribuição de kits e de exames para a detecção do coronavírus. Os Estados Unidos está numa posição muito, muito pior do que a China, do que a Itália e outros países europeus. Em relação à disputa democrata, a gente está numa situação que realmente o Biden despontou como favorito absoluto, agora teve mais 3 primárias que ele ganhou. A gente sabe que o Bernie Sanders seria, quer dizer, uma voz bem mais à esquerda do que o Biden, e uma voz que falava muito de Brasil, falava de mudança do clima, atacava o governo Bolsonaro diretamente por nome e repetidas vezes, muito alinhada ao Partido dos Trabalhadores, inclusive com contatos da campanha do Bernie Sanders com pessoas aqui. O senador Jacques Wagner esteve aqui em Nova York e falou com gente da campanha Bernie Sanders. Eu acho altamente improvável, a essa altura, que o Sanders seja o candidato democrata. Mas ele teve um efeito real sobre o partido, que foi puxar o partido à esquerda. Portanto, a gente já viu em 2 ocasiões o Biden citar explicitamente o Bolsonaro, as 2 sobre a Amazônia, que eu acho que é o grande ponto sensível aí para os constituintes, para os eleitores democratas. Mas também o Biden é um veterano, foi vice-presidente do Obama, e ele, como vice-presidente, tinha um mandato de cuidar das relações com a América Latina, tinha uma relação, conhece de Brasil, tinha uma relação boa com a presidente Dilma, embora divergisse muito. O Brasil teve uma relação muito difícil com os Estados Unidos
durante o governo Dilma, né? Teve o caso Snowden, foi toda a decisão em relação aos nossos caças que a gente comprou. Mas o Biden eu vejo ele como um sujeito pragmático. O que eu quero dizer com isso é, se o Brasil fizer um esforço real em relação à Amazônia, eu vejo a temperatura da relação bilateral controlada. Se nós tivermos uma situação como tivemos no ano passado, com os grandes incêndios e figuras do governo vindo a público, atacando quem criticasse, principalmente na Europa, a posição do Brasil, falando que era uma conspiração de ONGs para roubar a Amazônia do Brasil. Se a gente via esse tipo de retórica com um governo democrata aqui, eu acho que a gente aí vai se defrontar com uma situação muito complexa para as relações do Brasil com os Estados Unidos, e o risco de o Brasil, quer dizer, com o governo Trump e o apoio forte ao Jair Bolsonaro, o Brasil tem uma autonomia de voo dentro do seu radicalismo da política externa. Com o democrata aqui, o Brasil perde o principal lastro externo, sobra pouco, sobra talvez o Netanyahu em Israel, se é que ele perdurar em Israel, mais alguns governos da Hungria e da Polônia, é isso. Quer dizer, a gente pode estar diante de um cenário de isolamento internacional do Brasil preocupante também. Preocupante um cenário, quer dizer, de isolamento internacional, mais uma situação econômica difícil, com enormes dificuldades do país de atrair capital externo para si, para dentro, quer dizer, pode ser um agravante sério. Deputado, uma questão específica, de novo vou voltar ao agronegócio, mas enfim, agora com o tema mais relacionado à crise do momento. O ministro Paulo Guedes, por diversos momentos, quando ele foi questionado sobre os impactos do coronavírus na Ásia, especialmente na China, ele mencionava o seguinte: olha, a crise vai passar na China e os chineses vão comprar mais alimentos, vão continuar se alimentando, e nós vendemos muita proteína, vendemos muito alimento, muita commodity para a China. Eu queria saber se do teu ponto de vista, como aparentemente a pandemia dá sinais de estabilização e até de redução no continente asiático e na China especificamente. O senhor também tem essa visão, ou seja, pode ser até uma notícia alvissareira aí nesses dias tão tenebrosos que o mercado chinês volte a ficar mais aquecido para comprar, sobretudo, proteína da gente? Olha, lógico, isso aí, inclusive, foi um trabalho nosso, né? Lá atrás, quando começou o governo, todo mundo brigando com a China, os ministros não podem falar nada, né? Nós, da questão do agronegócio, brigamos com isso, vocês estão ficando loucos, né? Então, o pessoal da soja, da carne, tá? Mas isso não resolve o problema. O problema do Guedes é o seguinte: tem que entender. Por exemplo, eu estou estudando economia, o que eu vejo? O que melhora a economia do país? Lógico, exportar é bom, lógico, é importante, gera tal, mas o que mais precisa fazer era criar um mecanismo para melhorar a relação de consumo dentro do país. Quem paga 80% e gera 80% de emprego nesse país é o pequeno e o médio, que é sacrificado. Aí eu vi antes da crise falar de diminuir imposto para banqueiro. Eu vi antes da crise querer tirar incentivo de cesta básica. Eu vi antes da crise falar de tirar da dedução do imposto de renda escola e despesa médica. Quer dizer, então falta essa escola de Chicago, né, dá certo lá com os americanos. Né? Cada um tem sua realidade. Na minha opinião, faltou um planejamento estratégico, propostas realmente que melhorassem essa relação de consumo. Lógico que nós torcemos para estabilizar, torcemos para o país, né? Mas não vamos ficar só com essa pauta, só isso não resolve. O que nós precisamos é tirar milhares de desempregados das ruas. Agora que essa crise vai aumentar, não é isso não? Não é culpa do Brasil. Realmente não é culpa do Brasil, não é culpa de ninguém. Poderia se prevenir melhor, aqueles detalhes e tal. Mas não vamos esquecer que a economia também já estava muito ruim. Eu não vi nenhuma efetividade, um plano, né, de melhorar a questão de arrecadação. Por exemplo, olha o erro estratégico que nós cometemos. Por exemplo, quem que é que arrecada nesse país? A Receita Federal, certo? Lógico que a Receita Federal tem que ter algum controle, alguma coisa nesse sentido governamental, que às vezes passa do ponto, não estou aqui para defender. Mas quando você tira 1 bilhão de orçamento da Receita, vem do próprio Ministério, você vem para querer colocar ponto eletrônico em algumas fronteiras. Sabemos que em volta do ministro Paulo Guedes existem várias pessoas que sonegam, né? Então o Salim Matarga localiza lá que acho que foi multado não sei quantos bilhões, né? A gente percebe que o relacionamento desse pessoal, que é ligado a banco, é ligado a grandes empresários que são os maiores sonegadores do país. Por que não montar um mecanismo nesse sentido?
Na verdade, o posto Ipiranga do presidente, né, não tem combustível. Né? Falta um pouco de conteúdo ainda. Apesar de ser um cara preparado, bem intencionado, penso eu, mas falta um conteúdo, um planejamento estratégico para melhorar a relação de consumo e geração de emprego dentro do país. Agora, desculpa insistir na questão, mas o senhor, pelos contatos que o senhor tem nos BRICS, especialmente na China, o senhor entende que com o possível recuo da pandemia na China, o mercado se aqueça em sentido de aquisição, no sentido de compra de commodities brasileiros? É natural se aquecer. Agora, vai se aquecer como? Se o filho do presidente vai lá e me xinga tudo, embaixador do povo chinês. Entendeu? E não consegue fazer uma nota se desculpando. E o presidente resolve passar a mão na cabeça do filho, em vez de pensar no interesse da nação. A pergunta é para você, Jota. O que você acha? Alô? Deputado, uma outra questão que eu ia... desculpa, o Roberto, eu queria saber do Roberto, a pergunta aqui do Milton. Ele queria saber a sua visão sobre o pós-crise. Ele cita ali a chanceler Angela Merkel, que tem dito que o mundo vai ser outro depois da crise. Aliás, fez um pronunciamento extremamente expressivo ontem em rede TV. E eu queria saber a tua opinião. O Milton diz aqui se a região, no caso da América Latina, está preparada para se defender dos riscos e aproveitar as oportunidades do pós-crise. Não tenho dúvida nenhuma que a gente jamais vai voltar para o T0 dessa crise, né? Para o momento pré-coronavírus, incluindo as relações de trabalho, com trabalho à distância, mas também consequências para a prática da medicina, esse tipo de coisa. Do ponto de vista político, eu acho que para a região é preciso entender que essa crise já seria muito complicada se tivesse estourado na região em 2010, quando a gente tinha o auge dos preços das commodities e a região crescendo a taxas de 7%, 8% em alguns países. O que a gente viu nos últimos 5 anos na região foi o pior período em 70 anos. Quer dizer, desde o crash do final do chamado superciclo de commodities, lá por 2014, o Brasil entrou em recessão, não cresceu mais, quer dizer, desde 2013 a gente não tem, 2012 talvez a gente não tenha um crescimento mais expressivo. E a verdade é que agora, que seria potencialmente o momento de se tentar voltar um pouco, a gente vem com talvez a maior crise desde 2008. Está na hora de a gente pensar as consequências políticas disso também. Acredito em várias delas. Uma, eu falei da crise dos venezuelanos. Acho que tem um enorme risco de países da região, principalmente países fronteiriços como Colômbia, passarem por um momento de extremo desgaste, dependendo da escala da pandemia e de quanto isso pese para os recursos da região. E a gente também precisa entender aí um forecast de longo prazo, talvez. Se você olhar a aprovação e o apoio à democracia na região, isso caiu acompanhando um pouco a queda do crescimento econômico na América Latina. O que a gente viu nos últimos 6 meses foi explosão de protestos no Equador, na Bolívia, no Chile agora, mais recentemente na Colômbia, e uma crescente insatisfação com a política, né? E na base dessa insatisfação, algo que eu acho muito semelhante ao que a gente passou em 2013, que é uma classe média que teve acesso a novos bens e novos serviços, desde educação, saúde, comprar o primeiro carro, ter uma televisão melhor, mas que agora, em um dado momento, ela começa a entender que sua ascensão não é inevitável, e que ela, na verdade, é cada vez mais duvidosa. E ela não vai ser no mínimo, não vai ser tão rápido quanto se esperava, né? Isso tem consequências políticas enormes. A gente já viu elas, se olhar para o Chile, por exemplo, tido como a democracia mais estável da região. O Chile está no processo de mudança da Constituição. Eles iam ter um referendo agora em abril, cancelaram em razão do coronavírus, mas para substituir a Constituição dos anos Pinochet. A gente tem um momento, isso tudo na nossa região com influência grande sobre o Brasil, são parênteses. Se olhar para a Bolívia, a gente teve o caso de eleições presidenciais contestadas, o presidente Evo Morales caiu,
Bolívia entrou num estado de quase anarquia, e agora vamos ter eleições presidenciais de novo, com uma chance real de quem emergir como vitorioso, e quem está na frente nas pesquisas é um aliado do presidente Evo Morales, não ser reconhecido por uma boa parcela da população. Para nós, quer dizer, se olhar a história da política externa brasileira em relação à Bolívia, a preocupação de desintegração e estabilidade da Bolívia é absolutamente importante, né? Um país vizinho, por nossos interesses do agro e muito mais, do gás boliviano é absolutamente fundamental. Quer dizer, só para arredondar o argumento, não há dúvida de que a gente vai passar por uma recessão, e uma recessão num período já muito difícil da região. Então, provavelmente vamos ver um aumento da volatilidade política na América Latina. E as consequências disso são altamente incertas. Obrigado, Roberto. Estamos chegando aqui ao final do nosso webinar. Eu queria fazer uma questão para o deputado Fausto Pinato, mais voltada ao funcionamento da Casa, da Câmara. Nós vimos hoje uma sessão inédita do Senado, em que os senadores aprovaram ali o estado de calamidade pública por meio de teleconferência, ou seja, uma votação eletrônica à distância, com cada parlamentar ali votando por videoconferência. O senhor acredita que na Câmara, pelo que o senhor tem ouvido lá dos colegas, o próprio presidente Rodrigo Maia tem sinalizado que pode adotar algum tipo de votação eletrônica em casos onde há mais consenso. O senhor acha que a Câmara vai ter o mesmo caminho, ou seja, inclusive para não afetar a produtividade da casa? Será comum esse uso desse recurso da votação eletrônica à distância? Olha, primeiro eu queria parabenizar aqui, né, em nome do Davi Alcolumbre, que está adoecido com o coronavírus, né, do próprio Anastasia, e todos os funcionários do Senado, por esse fato inédito, né? Eu não tenho dúvida, né? Semana passada, né, vários deputados lá, né? Lógico, isso vai ser bom fazer até por segurança pessoal nossa, mas eu tenho certeza que o presidente Rodrigo Maia, juntamente com os líderes, em momento algum, se for matéria importante para o país, importante agora para a crise, com tecnologia eletrônica ou não, nós vai de máscara, capacete, mas nós vamos botar. O que importa é o país. Correto. Deputado, muito obrigado pela sua presença. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem aí final para os nossos assinantes? Queria dizer uma mensagem ao seguinte, ao povo brasileiro, que está me ouvindo aí, aos amigos. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, nem você comigo, mas sou obrigado a respeitar e ouvir. Nesse momento agora, é o momento seguinte, de todos nós estar juntos, todos nós fazendo nossa parte, não instigar essa política de ódio, de esquerda e de direita, né? É um momento de pacificação. Essa luta é do evangélico, é do católico, é do espírita, é do budista, é do ateu, cada um respeitando os seus pontos de vista, né? Não vamos achar culpado e mudar o foco, vamos tentar centrar na solução. Porque, como disse o Roberto aí, independente, nós vamos passar uma recessão, sim, muito grande, na minha modesta opinião. Vai ter um desemprego, né? Vai aumentar, a gente já está vendo a questão do panelaço nesse sentido. Por quê? Porque existe uma grande esperança, né? Que chamava Jair Bolsonaro, que ele possa, de certa forma agora, com muita humildade, pedir sabedoria a Deus, poder ouvir mais, pensar antes de tomar decisões, que ele é uma pessoa do bem, boa de coração, honesto, né? Que possa, de certa forma, agora tentar fazer um mínimo de trégua e unir a nação. E nós, o povo, dá a mesma resposta. Não adianta a gente ficar criticando o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o próprio presidente Jair Bolsonaro, critica a Constituição. Por quê? Nós estamos criticando pontualmente para parar de briga. Agora nós temos que unir, né? Vamos passar isso, depois a gente discute cada um a sua ideologia, a sua posição, mas o mais importante agora é restabelecer a saúde do povo brasileiro e retomar a economia mais rápido, se isso passar mais rápido. Obrigado, deputado. Roberto, gostaria de deixar o espaço para suas considerações finais e, de antemão, agradecê-lo novamente pelo seu tempo e por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, prazer escutar o deputado Pinato com uma voz de sanidade importante nesse momento, e eu acho que reflete um pouco a necessidade que a gente tem como país de se criar um mínimo denominador comum, que são pessoas que querem lutar contra essa crise enorme para a preservação de vidas, para minimizar o impacto sobre a nossa economia, e tentar, a partir daí, reconstruir e emergir dessa crise ainda mais forte, com uma democracia ainda mais sólida e uma economia capaz de crescer. Então, agradeço e reforço que, para todos os participantes, acho que a gente tem um desafio como Brasil de pensar o nosso papel no mundo,
E essa crise, o Brasil não está sozinho e as pessoas estão olhando para as nossas decisões e o que vier depois, a nossa reputação tá na linha. Quer dizer, as nossas decisões, a maturidade dos nossos governantes vai importar muito e por anos. Quer dizer, mesmo que a gente resolva o coronavírus agora, o que o Brasil fez e deixou de fazer no momento de pandemia global, isso vai ficar marcado na história para sempre. Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço novamente ao deputado Fausto Pinato. Agradeço aos assinantes e convidados pela participação e presença. E lembro que o Jota vai continuar com a sua webinar diária, sempre no final da tarde, às 17 horas. Na segunda-feira, o nosso tema será o impacto da crise na indústria e nos empregos da indústria. Muito obrigado a todos e até lá.